vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia, aleluia, em que a alegria enfim será completa. Como espero em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa e maravilhoso. Maravilhoso, Você pode dizer, Senhor, você pode dizer comigo, Senhor, eis-me aqui. Eu quero estar neste lugar. Eu quero viver nesse ambiente de te adorar e ser visitado pela tua graça. Este mesmo Espírito. Essa noite Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. Está conosco o apóstolo Djalma Toledo, da Verdade de Vida de São Paulo, um amigo, um companheiro de caminhada, de ministério. E eu creio que Deus usará ele para trazer algo diferente na sua vida. Vamos colocar todos de pé, por favor. Estenda suas mãos para cá, em direção a este príncipe do Deus vivo, que será um instrumento valioso hoje, reluzente, transbordante e atuante, para edificar a minha e a sua vida. Senhor, obrigado pela vida do apóstolo. Obrigado por este príncipe do Senhor no nosso meio. Pai, continue sendo generoso como o Senhor tem sido com ele, com sua casa e com o seu ministério. Obrigado, Senhor, por tudo. E que essa noite, Senhor, cada um de nós que está dentro deste ambiente seja alcançado pelo Senhor de uma forma poderosa. E saiamos deste lugar hoje bem melhor do que entremos. Obrigado, Senhor.
Levanta suas mãos, diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu abro o meu coração para que a tua palavra, como uma semente, ao cair no meu coração, não seja roubada, não seja sufocada, não seja distorcida, mas que encontre um ambiente para produzir o propósito do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, linda, preciosa, cheirosa Igreja de Jesus. Toma seu assento, por gentileza. Quero mais uma vez parabenizar essa casa pelos seus 40 anos de existência. E toda vez que eu estou em um ambiente comemorativo como esse, onde lembramos os feitos do Senhor, me vem à memória seguramente tantas vidas que foram salvas, tantos casamentos, tantas pessoas que encontraram seu destino profético, foram tiradas do império das trevas e transportadas para o reino do amor de Deus. São 40 anos onde o Senhor tem feito uma obra linda em vocês e através de vocês. Eu fico muito feliz, e todas as vezes que eu estou num ambiente comemorativo como esse, meu coração se enche de uma gratidão muito grande. Eu sempre me recordo de uma música que marcou a minha juventude, a minha infância, na igreja que fui criado. Eu não vou cantar a música, queria ter pelo menos 10% da voz da Sara, né? Mas a música, o compositor é um compositor tradicional, e ele compôs a seguinte canção: quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Se uma a uma fosse contada de uma única vez, nós ficaríamos surpresos de ver o quanto Deus já fez. Eu vou repetir: quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Se uma das bênçãos fossem contadas de uma única vez, nós ficaríamos surpresos de ver o quanto Deus já fez. Eu posso ouvir uma glória a Deus? Eu posso ouvir um aleluia? Eu posso ouvir um obrigado? Sabe, queridos, é isso que está no nosso coração. A gratidão por aquilo que Deus fez até aqui. Mas de que maneira especial nós sabemos que Deus ainda não terminou. Deus ainda tem algo especial para esse ministério. Deus tem algo especial para a sua vida. O fato de você estar neste ambiente profético, este ambiente que nós chamamos de Antioquia, um ambiente de restauração, um ambiente de recomeços, isso te libera para viver o novo, e viver o novo de maneira extraordinária. E eu quero hoje começar contando um breve testemunho, para então introduzir a palavra que Deus colocou no meu coração. Como disse para alguns irmãos já ontem pela manhã, no dia 6 de setembro do ano passado, eu passei mal numa conferência que eu estava pregando, fui internado por 3 dias, e durante esse período de internação descobriram uma úlcera suturada que havia provocado todo aquele mal-estar. A úlcera sangrou e aquele sangue ficou pisado durante um tempo, até que gerou um mal-estar, e o intestino, o órgão queria pôr para fora, o estômago queria pôr para fora, e foi quando então eu tive uma série de sensações. Como eu sou um renal crônico, eu só tenho um rim há 14 anos, eu corri para o hospital. E ali fiquei 3 dias.
E dessa úlcera foi tirada uma biópsia e eu voltei para São Paulo. Eu estava na Bahia. E quando voltei, foi feito o exame e foi detectado um câncer. A princípio, os médicos tranquilizaram bastante em relação ao câncer. E aí, prudentemente, eu fui a um segundo médico. Levei a biópsia, o segundo médico falou assim, é bem tranquilo. O câncer está muito no começo e ele está bem localizado. O lugar em que ele está não contaminou outros órgãos. Então nós vamos fazer uma cirurgia robótica, vamos cortar um pedaço do seu estômago, vamos retirar o câncer e normalmente não tem mais problema nenhum. Vamos ter um processo de quimioterapia posterior, só para não haver reinício, para não haver novamente a volta do câncer. Aí eu fui ao terceiro médico. E agora eu fui num especialista, um gastro muito conhecido. Não sei quantos lembram daquele gastro que operou o Bolsonaro, um que tem um defeito na face, Dr. Macedo. E eu fui no melhor gastro. E ele olhou e ele falou assim, isso aqui é muito tranquilo. Isso aqui é bem tranquilo. Os médicos que te consultaram antes estão corretos. Você não vai ter problema. Faz a cirurgia, 4 dias você está em casa. E depois você vai fazer uma quimioterapia. E essa quimioterapia, ela tem como propósito, irmãos, eu preciso da sua atenção aqui, ó. Aqui em mim, ok? Deixe os irmãos ali vendo o que eles têm para resolver. Ok? Ok. Então, o terceiro médico, ele tranquilizou muito e falou assim, fique tranquilo. Todos os diagnósticos são esse mesmo. Então nós procedemos isso. Fomos para o centro cirúrgico. Graças a Deus eu tenho um bom plano de saúde. E eu fui para um grande hospital em São Paulo. Um médico muito conceituado. E de fato foi exatamente daquele jeito. Cortaram um pedaço do estômago. Eu passei 3 horas no centro cirúrgico, muito rápido para o tipo de cirurgia. E fiquei no processo de recuperação. E após o terceiro dia, eu ia dar alta no dia seguinte, não estava sentindo nada. Eu tive uma fibrilação arterial. O meu coração disparou e depois ele descompensou. Ele começou a bater de maneira descompensada. E havia um risco muito grande de uma trombose que viesse a trazer um AVC. Isso poderia trazer sequelas muito perigosas. E eles tiveram que fazer um procedimento, aplicando um anticoagulante, que é o procedimento para esse tipo de problema do coração. Mas a partir do instante que eles aplicaram aquele anticoagulante, 2 dias depois, a cirurgia robótica que tinha sido feita por 3 furinhos, ela abriu. E quando ela abriu, houve um sangramento interno muito grande. E desse sangramento, começou a ter uma infecção generalizada. Aí os médicos se apavoraram e me levaram de volta para o centro cirúrgico. E agora tiveram que abrir de cima e embaixo, para poder sugar aquele sangue que estava provocando aquela inflamação. Quando eu saí depois da segunda cirurgia, que eu voltei para o quarto, estava recuperando da segunda cirurgia, o meu rim parou. Quando o meu rim parou, chama o médico que cuida do rim e eu vou fazer hemodiálise. Estou fazendo a hemodiálise, 2 dias depois, o meu coração dispara de novo. E quando o coração dispara, dá anticoagulante. Quando dá anticoagulante, 2 dias depois, a cirurgia abre pela 3ª vez. E assim foram 24 dias. 24 dias entre a vida e a morte. 24 dias na UTI, 3 intubações. Já voltou? Pronto.
Agora vai ficar de que ver isso aqui, pronto. Tá aí, gostei do amém. Queridos, por que eu estou contando isso? Você vai entender. Durante aqueles 24 dias eu fui entubado 3 vezes. Eu voltei 5 vezes ao centro cirúrgico. Fui aberto por 4 vezes. E passei 4 sessões de hemodiálise. Foram dias muito difíceis para todo mundo. E eu me recordo que, quando estava terminando a 3ª intubação, o meu médico falou: olha, eu acho que agora nós conseguimos acertar você. É só recuperar para ir embora. Você ainda tem 12 quimioterapia para fazer, mas o processo do corpo já está estabilizado. Você só tem um problema. É impossível você sair da hemodiálise. A partir de hoje, quando você deixar o hospital, você vai ser escravo de uma máquina. A hemodiálise é uma máquina que você precisa ficar toda segunda, quarta e sexta, pelo menos por 3 horas, de 8 horas da manhã até as 11, até o meio-dia. E quando aquele médico me falou isso, entenda, eu quero deixar claro, você vai entender por que eu estou lhe contando isso. Aquele médico, ele não tinha intenção de me prejudicar. Ele, aliás, é um grande amigo. Aquele médico é um dos meus melhores amigos. Ele cuida de mim há 14 anos. Quando ele falou sobre, a partir daí, ficar refém de uma máquina de hemodiálise, ele queria me preparar para o futuro. Ele sabe que eu sou uma pessoa muito dinâmica, muito viajada, tenho muita coisa para fazer. E ele falou no sentido de me alertar, de me preparar emocionalmente para o destino. Só que a minha cabeça, quando aquela informação veio, fala comigo, uma voz. De novo, uma voz. Quando aquela voz entrou, quando aquela informação entrou uma tristeza no meu coração. Entrou uma tristeza no meu espírito. E a minha mente começou a produzir um quadro depressivo, um quadro triste. Porque eu fiquei pensando, e agora quem vai cuidar dos órfãos lá do Haiti? Nós temos uma escola com 135 crianças órfãs no Haiti. Agora, como é que eu vou cuidar da minha filha, do meu genro, que estão na Europa como missionários, meu único neto, até então, nunca mais vou conseguir viajar, porque você com uma máquina de hemodiálise, você não pode mais ficar mais de um dia longe de São Paulo. Você dia sim, dia não, tem que estar no hospital. Eu fiquei pensando, e os meus amigos, e as missões, e as igrejas, e aquela voz, aquela informação, preste atenção no que eu estou dizendo, aquela informação encontrou um lugar nas minhas emoções. Eu vou repetir, aquela voz encontrou um lugar nas minhas emoções, e aquilo começou a me gerar tristeza e medo do meu futuro, medo do que seria, vontade de desistir, vontade de jogar fora tudo. Eu falei, não vou aguentar viver o resto da minha vida numa máquina de hemodiálise, indo e voltando para o hospital. E aquilo começou a mexer na minha cabeça, aquilo começou a mexer nas minhas emoções. E à medida que aquilo começava a entrar no meu espírito, eu comecei a sentir medo, um medo profundo. E eu falei assim, está acabado, acabou. Tanta promessa, tantas coisas Deus tem para mim. Tenho andado em fidelidade ao Senhor por 48 anos. Eu estou no ministério há 48 anos, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Já abri mais de 80 igrejas. Já viajei um sem número de nações. Ordenei mais de 200 pastores. E agora eu falei assim, acabou. Tanto esforço, tanta fidelidade para terminar a vida assim. E aquela
palavra começou a gerar tristeza e medo. Eu voltei para minha casa, e quando eu voltei para minha casa, não queria conversar com ninguém. Eu não queria conversar com a minha esposa, não queria conversar com ninguém. Fui arrumar um quartinho. Eu entrei num quarto, nem fui para o nosso quarto de casal. Eu falei, meu amor, eu preciso ficar sozinho. Só está eu e a esposa em casa. E eu comecei a olhar o meu futuro de maneira muito tenebrosa, muito assustadora, sem esperança. E numa das noites que eu estava triste dentro de casa, abatido, com medo de que tudo estava acabado, uma voz falou ao meu espírito: Djalma, você está intimidado. Repita comigo: intimidação. De novo, intimidação. Mais uma vez, intimidação. Você está intimidado. E quando aquela voz veio falar, eu sabia que era a voz do Pai. E na mesma hora, eu falei assim, eu não quero ficar nesse lugar. E eu sei o que é intimidação. Eu morei numa favela no Rio de Janeiro, onde todo mundo tinha medo do bandido. Todo mundo tinha medo do PCC, todo mundo tinha medo, sabe, do tráfico de drogas. Não importa, todo mundo tinha medo. Eles colocavam medo. Você andava assustado na rua. Quando você via um garoto armado, você tinha medo. Quando você entrava em casa, tinha medo. E eles intimidavam. E eu sei o que é intimidação. É esse lugar onde você não consegue andar pelo medo, onde você paralisa a sua vida por causa do medo, onde você deixa de fazer coisas que você precisa fazer, porque entrou um sentimento de medo, de intimidação. E esse sentimento do medo do futuro, do que ia ser, começou a me consumir. E quando aquela voz me alertou que eu estava intimidado, eu falei, Senhor, eu quero sair desse lugar. Era uma madrugada. E eu me levantei, e eu me lembro que eu fui buscar um livro sobre o assunto que tinha na minha biblioteca. Eu li o primeiro capítulo, e o primeiro capítulo desse livro dizia o seguinte, não importa qual seja o livro, não estou aqui para recomendar a leitura. O primeiro capítulo do livro dizia assim, a intimidação, ela tem o propósito de afastar você do teu propósito profético. Aquilo que Deus te criou para ser ou para fazer. A intimidação, ela interrompe o que Deus tem para a sua vida. Quando você está intimidado, você interrompe o projeto de Deus, você interrompe o propósito de Deus, porque o medo vai te levar para um lugar onde você não vai conseguir cumprir o propósito de Deus. E quando eu li aquilo, eu falei, eu não quero isso. Eu não quero isso. E o Senhor me levou a estudar a Bíblia sobre os homens de Deus que foram intimidados ao longo da vida. E eu descobri que a galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, são homens que passaram por um processo de intimidação. A falta de um filho, a cova dos leões, uma fogueira, uma fornalha, um lagar, uma caverna, homens e mulheres que passaram por momentos difíceis das suas emoções, que se sentiram ameaçados. E esses homens e mulheres, eles tiveram que buscar força em Deus para sair desse lugar. E eu comecei uma série de estudos e o Senhor começou a falar comigo, Djalma, busca a origem da intimidação. E eu descobri que a intimidação, ela começou no Éden. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 8, vai dizer assim, Gênesis 3, 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Fala comigo, esconderam-se. Vai guardando os verbos.
o homem e a mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor ao homem e lhe perguntou: aonde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, fala medo, e me escondi. Diga, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que ordenei que não comeste? Querido, Deus começou a me falar que aqui está a fórmula da intimidação. Você sabe muito bem que a Bíblia Sagrada conta que a cada virada de dia, Deus vinha conversar com o homem. Todas as tardes, quando caía a tarde, Deus vinha todos os dias conversar com o homem. A única voz que o homem ouvia era a voz de Deus. Eu vou repetir: a única voz que falava na vida do homem era a voz de Deus. Eu vou repetir: a única voz que falava a vida do homem era a voz de Deus. Mas você conhece a história. Um dia, Lúcifer se incorporou em uma serpente e lançou uma voz. Fala comigo, uma voz. Lúcifer entrou dentro de uma serpente e fez uma proposta, e fez uma voz. E o homem deu crédito àquela voz. Eu vou repetir: o homem deu crédito àquela voz. E quando o homem deu crédito àquela voz abriu os olhos do homem para ele enxergar algo que ele não tinha visto antes. E ele percebe que está nu. Agora repita comigo: o homem sempre esteve nu. Mas só quando ele deu ouvido a uma voz diferente da voz de Deus, a nudez incomodou. E quando ele ouviu a voz de Deus, a Bíblia diz que ele se escondeu atrás de uma árvore, porque teve medo. E Deus vai até o homem e pergunta: aonde você está? Qual é a fórmula da intimidação? Nós damos ouvido a uma voz. Eu quero dizer para você, a voz pode ser uma voz audível ou pode ser uma circunstância. A voz é algo que acontece na sua vida. Pode ser fruto de alguém maldoso ou pode ser fruto de uma informação involuntária. No meu caso, aquele médico não queria o meu prejuízo. No meu caso, aquele médico, meu amigo, ele não queria me amedrontar. Ele não lançou uma voz para que eu tivesse medo. Mas eu dei lugar àquela voz. Eu vou repetir. Ele não teve a intenção de me colocar medo. Mas eu acolhi aquilo. E aquela situação provocou medo em mim. Aquela situação me deu temor. Aquela situação entrou dentro da minha alma. E quando entrou dentro da minha alma, eu procurei um lugar para me esconder. Eu procurei um lugar para me isolar. Porque quando você está com medo, você quer um lugar de segurança. Aí você se isola. Você entra numa caverna, você entra num deserto, você entra num quarto escuro, você entra debaixo de uma coberta. Isso é o medo. E você dá tentativa de se preservar. Você arruma um lugar onde vai parecer que você está seguro. O homem se escondeu atrás de uma árvore. E Deus então fez a pergunta central: Adão, aonde você está? Ouça, preste atenção. Diga assim: Deus é onisciente, logo
Ele sabe tudo. Diga assim: Deus sabia aonde estava Adão. Agora pergunta assim: então por que Deus perguntou, pastor? Fala, por quê? Porque não era Deus que tinha que saber onde estava Adão, era Adão que tinha que saber onde ele se meteu. Quando Deus diz assim: Adão, aonde você está? Ele está perguntando: o que você está fazendo aí? Aí não é o seu lugar. O que foi que aconteceu com você? Porque tinha um lugar que eu falava com você, agora você entrou em um lugar, porque você deu crédito a uma voz. Adão, você sabe aonde você está? Você sabe aonde você se meteu? A segunda coisa é: por que você se meteu nesse lugar? Ele diz assim: quem foi que te disse? Qual foi a voz? O que aconteceu? Qual foi o acontecimento que as suas emoções deram tanto crédito, que você ouviu aquela voz, e aquela voz levou você para um lugar onde você está fugindo do seu propósito profético, onde você está escondido, onde você está se protegendo? O que Deus faz com Adão é: Adão, você acha que essa árvore vai proteger você de você mesmo? Você acha que esse lugar que você entrou é a solução? O que Deus está falando para Adão é: primeiro, onde você se meteu? Segundo, por que você se meteu aí? Essas são as duas perguntas chaves. E essa pergunta que eu quero deixar essa noite: o que é que você deu crédito ao ponto de achar um lugar para se esconder, e por causa disso interromper o propósito profético da sua existência? O que é que aconteceu que você deu tanto crédito, que você se sentiu medo, amedrontado, desnudado, desprotegido? E agora essa voz te levou a um lugar onde tudo que Deus tinha para a sua vida não pode se cumprir mais. Quando Adão se esconde atrás da árvore, ele interrompeu o propósito profético da vida dele. Aquilo que Deus tinha para ele não podia acontecer mais. E Deus fala: Adão, sai deste lugar. Queridos, é uma história muito semelhante à vida de Elias. A Bíblia diz que Elias era um guerreiro, Elias era um profeta. Elias orava, parava de chover. Elias orava, a chuva vinha. Diga amém. Homem valente, guerreiro. Um dia ele enfrentou 850 feiticeiros, de uma vez só. 450 profetas de Baal, mais 400 profetas do inferno. 800 e quantos eu falei? 850 macumbeiros, 850 gente batendo batuque, chamando demônio. E Elias riu deles a manhã inteira. Ah, vai lá que vai lá que esse diabo aí está dormindo. Elias não tinha medo de nada, porque ele só estava ouvindo a voz de Deus. Porque ele só estava ouvindo a voz de Deus. E quando você ouve a voz de Deus, no propósito de Deus, você é um gigante, você é um guerreiro, você é um vencedor. Quando você ouve a voz de Deus, você é um vencedor. Quando você ouve a voz de Deus, você vai cumprir o teu propósito profético. Você vai enfrentar o inferno, você vai enfrentar o que for, porque quem está falando na sua vida é Deus. Mas aí alguém gritou e falou assim: ó, a Jezabel quer te matar. Agora uma mulher fala para ele assim: vou acabar com a tua raça. Amanhã de manhã tu não vive mais. Profeta corajoso, que fazia chover, que fazia descer fogo, que fazia parar de chover.
Ele virou um gatinho covarde, saiu correndo, se enfiou numa caverna e entrou numa intimidação. Por quê? Porque ele ouviu uma outra voz. Porque ele deu crédito a um acontecimento. Porque algo aconteceu com ele. E aquele acontecimento foi uma voz que ele acolheu dentro dele. E Elias entrou naquela caverna. E tudo que ele queria era morrer. Ele olhou e começou a se vitimar. Todo mundo que está intimidado, meu apóstolo, começa a se vitimar. Começa a botar culpa em todo mundo. Olha, eu estou aqui há 10 anos, tão fiel. Olha, eu estou fazendo isso, porque não nada. Só sobra eu. Eu fui tão fiel tanto tempo. Olha o que me aconteceu. Me jogaram no lixo. É assim. Quando você está intimidado, para se defender, você acusa alguém. Ou alguma situação. Mas ouça o que eu vou dizer para você. As pessoas podem tocar no teu corpo. As pessoas podem tocar no teu dinheiro. As pessoas podem tocar no teu carro. As pessoas podem tocar na tua saúde. Mas nas tuas emoções, só toca quem você deixa. No seu interior, só toca a quem você dá permissão. Elias deu permissão a uma voz. Assim como Adão deu permissão a uma voz. O que afastou Adão do propósito profético de governar a terra, agora afastou Elias de governar a sua geração. Meu Deus do céu, você não está entendendo? Quando você dá crédito a uma voz que não é a voz de Deus, você interrompe o que Deus tinha para a sua vida. E você vai procurar um lugar para se esconder. Uma caverna, uma árvore. A Bíblia conta um outro exemplo chamado Gideão. Havia um grupo de medianitas que estava roubando tudo de Gideão. Roubaram tudo. O que Gideão fez? Com medo, arrumou um lagar. Se escondeu no lugar. Porque ele estava intimidado. Ele estava com medo. Ele deu crédito a uma voz. E aquilo pelo qual ele nasceu para ser e para fazer, estava paralisado. Deus havia criado ele, desde o ventre da mãe dele, para que ele fosse um libertador. Deus havia criado Elias, desde o ventre da mãe dele, para que ele fosse um profeta, para que ele trocasse uma nação, para que ele mudasse a história de cidades. Deus chamou Adão para governar sobre a terra, e todos esses homens ouviram uma outra voz que não é a voz de Deus. Um acontecimento deu na vida deles, e eles foram arrumar um lugar de proteção. Eles foram arrumar um lugar de caverna. Eles ficaram com medo e entraram numa falsa proteção. Um outro exemplo, Josué. A Bíblia diz que Josué, ele tinha uma referência espiritual. Ah, meu Deus, já presta atenção. Josué tinha como pai espiritual Moisés. E você vai ver na Bíblia Sagrada que, a não ser em 2 ocasiões, o nome de Josué não está associado ao nome de Moisés. Todas as vezes que você vai falar de Moisés, a Bíblia fala assim: Josué, filho de Num, servo de Moisés. Josué, filho de Num, servo de Moisés. Só 2 vezes na Bíblia o nome de Josué é citado, sem citar a sua paternidade natural e sua paternidade espiritual. Então, ele tinha uma referência espiritual. Ele tinha alguém que ele dava muito crédito, Moisés. E Moisés morreu. Fala comigo, morreu. De novo, morreu. Não, me ajuda. O que aconteceu com Moisés? Não, mais uma vez. O que aconteceu com Moisés? Morreu. Quando Moisés morreu, foi passado o bastão para Josué. Agora foi Josué até na sua vez de cumprir o propósito profético. Entra na terra, leva esse povo. Só que Josué capítulo 1, a Bíblia diz que Josué, por causa da morte de Moisés, ele deu crédito a essa informação.
Ele deu crédito a esse acontecimento. Isso virou uma voz que tocou nas emoções dele. E ele ficou sentado, chorando a morte de Moisés. Ele ficou sentado, chorando a morte de Moisés. O que aconteceu? Ele estava intimidado. Ele estava interrompendo o propósito profético da vida dele. A perda da referência espiritual. É como Timóteo. Quando Paulo fala para Timóteo: Timóteo, reavivas o dom que está dentro de você. É que Timóteo estava desanimado. Timóteo estava intimidado. Timóteo estava triste. Mas por que ele estava triste? Porque Paulo estava preso. Paulo não ia voltar mais. A referência espiritual dele tinha se perdido. Agora, está lá Josué sentado, chorando a perda, a morte de Moisés. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. O Deus que foi lá no Éden, atrás da árvore, buscar Adão, presta atenção, é o mesmo Deus que foi na caverna buscar Elias. É o mesmo Deus que foi no lagar buscar Gideão. É o mesmo Deus que foi buscar Josué pranteando no deserto. O mesmo Deus que foi me buscar de madrugada no quarto do fundo da minha casa. É o mesmo Deus que está aqui nessa manhã para trazer você de volta ao propósito profético. É o mesmo Deus que está olhando o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. A perda de um emprego, a perda de um filho, uma traição, uma injustiça. Eu não sei. Mas coisas acontecem que se tornam vozes. Vozes que entram nas nossas emoções. E nós damos crédito a isso. Entenda, o problema é que Josué deu crédito. Elias deu crédito. Sabe? Gideão deu crédito. Adão deu crédito àquela voz, àquela situação. Agora presta atenção. Deus chega para Elias naquela caverna. Aposto, é muito sério isso. Deus chega naquela caverna. Ele encontra Elias e ele fala assim: Elias, o que é que você está fazendo aí, rapaz? Deus chega para Adão e diz assim: onde você está? Onde você se meteu, rapaz? A mesma pergunta que ele fez para Adão, ele fez para Elias. A mesma. Qual foi a voz que te empurrou para essa caverna? Qual foi a voz que te jogou atrás dessa árvore? Qual foi a voz que te colocou sentado nesse deserto sem vontade de caminhar? Qual foi a voz que te jogou num quarto? Qual foi a voz que te jogou atrás de uma árvore? A pergunta de Deus para esses homens foi a pergunta de Deus para mim naquela madrugada: vai ficar nesse lugar aí? Você vai ficar nesse lugar aí? Você vai dar crédito a essa voz? E eu me levantei como um guerreiro. Eu falei assim: não, Senhor, não. Assim como os homens do passado venceram a intimidação, eu também vou vencer. Presta atenção. Mas o diagnóstico não tinha mudado. Eu ainda estava com rim só. E eu no dia seguinte tinha que fazer hemodiálise. Ouça. Não é a mudança externa, é a mudança interna. O problema continuava. A Jezabel continuava viva. O diabo continuava mexendo com Adão. Os gibeonitas continuavam perturbando a vida do Gideão. E Moisés continuava morto. Não mudou nada fora, mas mudou tudo dentro. Você não entendeu, vou repetir. O problema da intimidação é porque é um lugar que eu acolhi nas minhas emoções, que eu vou buscar um lugar de proteção, para que eu possa me sentir seguro. Só que Deus sabe que esse lugar
é um lugar que me afasta daquilo que eu nasci para ser e para fazer. E Deus fala para Elias: Elias, o que é que você está fazendo aí? Aí Elias começa com as lamentações de Jeremias. Só sobrou eu. Todo mundo me traiu. Eu fiz tudo. Eu fui tão sério com o Senhor. Não. De mim, vida, sorte, azar. Meu Deus, o que será da minha vida agora? Vozes. Elias estava jogando a toalha. Adão jogou a toalha. Josué tinha jogado a toalha. Gideão tinha jogado a toalha. Djalma tinha jogado a toalha. Mas quando Deus vê que você jogou a toalha, Ele pega a toalha de volta e te entrega. Deus chega para Elias e fala assim: Elias, eu ainda não acabei com tu, rapaz. Tem muito para você fazer ainda. Tem um rei para você ungir. Tem um profeta para colocar no seu lugar. E tem um general para você levantar para derrubar Jezabel. Sai desse lugar. Deus chega para Josué e fala: Josué, meu servo Moisés morreu. Fala comigo, morreu. Não. Vira para alguém e fala assim: morreu. Para outra pessoa diga assim: morreu. Querido, se morreu, por que você fica carregando esse defunto? Eu vou repetir: se morreu, por que você fica carregando defunto? Está morto, não vai voltar, acabou. Essa fase acabou, esse tempo acabou, o tempo com Moisés acabou. Agora chegou outra hora, outro tempo. Você tem duas alternativas: ficar chorando a morte de Moisés, ou se levantar para atravessar o seu Jordão. É glória mesmo, irmão. Pode dar que é isso mesmo. Eu vou repetir. Quando você está intimidado, tem duas opções: ou você fica se fazendo de vítima e fica chorando o que aconteceu. Moisés, os gibeonitas que pegaram minha colheita, Jezabel queria me matar, o diabo que falou comigo, não sei o que, a doença que veio, hemodiálise. Vá para o inferno. Naquela madrugada que eu vou falar para você, eu quero que você acredite no que eu vou dizer para você. O Senhor falou comigo: você decide hoje se você quer continuar se lamentando ou se você quer mudar o jogo. Eu podia ter dito: Deus, mas amanhã eu vou fazer hemodiálise. Mas não mudou nada, meu rim continua ruim. E era verdade. Eu podia continuar sentado, chorando a morte de Moisés. Eu podia fazer como Elias, dentro da caverna, reclamando da vida. Ou como Gideão. Só que naquela madrugada, eu me levantei. Eu falei: Senhor, eu vou mudar a voz. Vou. Essa voz que está me colocando nesse lugar não vai falar mais na minha vida. Não vai. Eu não sei o que o Senhor vai fazer. Eu não sei o que o Senhor vai fazer. Uma coisa eu sei: nesse lugar eu não fico. Nessa caverna eu não me meto mais. Nesse deserto eu não fico mais. Eu vou me levantar desse lugar. E o Senhor vai fazer alguma coisa. No dia seguinte, Nivon, eu levantei, botei a minha roupinha de ginástica, porque ia ficar muito tempo. Ele mandou ir com a roupinha bem fresquinha. Até aquela roupinha que eu estou usando na sua casa lá. Uma calcinha de ginástica, uma blusinha levinha. Peguei meu carro. Falei: 4 horas agora sentado na máquina lá, tirando sangue. Mas aqui dentro tinha um gigante. Aqui dentro eu falei: eu não vou entrar nesse lugar. Deus havia dito para Elias: você tem muito para fazer ainda, Elias. E Deus fala: Elias, eu não acabei com você. Deus chega para Josué e fala assim: Josué, levanta-te,
passe esse Jordão, porque existe um povo que está esperando você se levantar. Existe um povo que está esperando você se levantar. Existe um povo que está esperando você se levantar. Existe um grupo de pessoas que depende de você se levantar. Josué, levanta, passe esse Jordão, tu e esse povo, porque aí eu vou te dar aquilo que eu te prometi. Mas você tem que levantar. Bispo, eu fui para aquele lugar. Eu fui para aquele hospital. Sozinho, dirigindo meu carro. A pastora Mina falou, eu vou com você. Não vai. Mas você não vai aguentar, você vai voltar fraco. Não vou voltar fraco. Ela falou assim, eu vou com você. Eu falei, não vai. E eu sou tinhento. Quando eu digo não vai, não vai. Eu falei, se eu não aguentar dirigir, eu pego o Uber e depois você busca o carro. Mas eu não vou. Ela falou, por quê? Porque eu vou voltar dirigindo. Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu vou pegar aquela máquina lá, vou ficar 4 horas naquela máquina lá, e não vou voltar fraco não, vou voltar forte. E eu fui para o hospital no dia seguinte dessa experiência. Cheguei lá no hospital 9 de julho, no centro da cidade. Cheguei lá e falei, doutor, estou pronto. Ele falou, vamos fazer uns exames primeiro? Eu falei, vamos. Nivon, Norma, presta atenção. No meu entendimento, nada tinha mudado. As informações que eu tinha, nada tinha mudado, mas tinha mudado algo dentro de mim. Aqui dentro tinha mudado, apóstolo, aqui dentro tinha mudado. Tinha mudado aqui dentro tinha mudado. Eu não sei o que Deus ia fazer, mas uma coisa é certa, eu não ia estragar o meu propósito profético por causa de medo. Eu não ia estragar aquilo que Deus tem para a minha vida por causa de vozes de situação. Ele foi fazer o exame. Quando saiu o exame, ele falou assim, tem alguma coisa que não está certo aqui. Esse laboratório aqui é muito ruim, vou para outro laboratório. Aí fomos para o laboratório caro, Fleury. Aí veio o pessoal do Fleury. Paguei consulta particular, porque é um laboratório muito caro. Porque, sabe o que aconteceu? Quando ele fez os meus exames, o meu rim estava curado. O meu rim estava curado. E ele não acreditou e mandou fazer em outro laboratório. Aí quando veio o exame, ele falou assim, cabra, o teu Deus é forte. O meu médico me segue, tudo que eu faço ele me acompanha na internet. Se estiver aqui na internet, ele está ouvindo o que eu estou falando. Doutor Roberto, beijo para você. Quando chegou aquele resultado daquele laboratório, ele olhou e falou assim, cabra, eu não sei o que teu Deus fez, mas você não vai fazer hemodiálise, porque o seu rim está curado. Ele falou assim, tu vai ter que fazer 12 quimioterapia ainda. Eu falei, doutor, pode fazer 15. E eu falei para ele, profetizei, eu não vou ficar um dia parado. Eu vou fazer quimioterapia sozinho, ninguém vai me levar, ninguém vai me trazer. Eu tenho que fazer quimioterapia por prevenção, para o câncer não voltar. Mas eu vou sozinho, vou voltar sozinho, não vou ficar fraco. Quem já viu alguém com quimioterapia, o cara faz, ele fica arriado uns 2 dias. Irmão, deixa você diante do Senhor a quem eu sirvo. Eu fiz 12 quimioterapia, uma a cada 15 dias. Fui sozinho, voltei sozinho, nunca nem vomitei, nem passei mal, nunca fiz nada. Sabe por quê? Porque eu mudei a voz que falou na minha. Eu me levantei e falei, eu vou cumprir o meu propósito profético. Daquele dia em diante, eu fiz quimioterapia até o mês de junho. De julho para cá, eu já fui a 5 nações. Eu já fui a 8 estados, estou aqui hoje. Em pé. Curado. E vocês ainda vão ter que me aturar por muito tempo. Sabe por quê? Porque eu não me deixei entrar nesse lugar de intimidação. Pastor Laércio, pastora Sara, por gentileza, me ajuda aqui.
Eu quero nessa noite fazer uma oração com você. Eu não sei o que é que aconteceu na sua vida, na sua história, que provocou medo, que você teve vontade de desistir, que você procurou um lugar de proteção. Mas eu sei o Deus que está aqui nessa noite. Eu vou repetir, eu conheço o Deus que está aqui nessa noite. Não, você não entendeu. Eu conheço o Deus que está aqui nessa noite. Você não entendeu ainda. Deus me mandou aqui nessa noite. E não era para pregar para as igrejas, era para pregar para vocês. Pensei muito em pregar essa mensagem ontem à noite. Mas Deus falou que essa era uma mensagem para a igreja de Itapuranga. Porque hoje é uma noite de libertação. Hoje é uma noite de cura. Hoje é uma noite de cura. Sabe por quê? Porque estão entrando num novo tempo. Vocês estão entrando numa nova fase. E nesse novo tempo, nessa nova fase, vocês têm que sair da caverna. Vocês vão ter que dar voz à voz de Deus. Não sei o que já aconteceu. Não sei o que é que provocou você e acovardou você, ou está tentando acovardar. Mas eu sei, o Deus que está aqui nessa noite, e o Deus que me tirou de trás daquele quarto, o Deus que tirou Elias de trás daquela caverna, o Deus que foi buscar Adão atrás daquela árvore, o Deus que foi atrás de Gideão lá naquele lagar, o Deus que levantou Josué naquele deserto de lágrima, Ele está aqui. Fique em pé, por gentileza. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. O Senhor está aqui, Ele está aqui. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Ele está aqui falando com você. Ele está aqui falando com você. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Ouça. Eu quero fazer uma noite profética. O Senhor me começou, desde que eu vim para cá, o Senhor começou a falar que existem pessoas que foram feridas na sua jornada, por uma voz, por uma situação, uma traição, uma perda. Isso gerou uma intimidação, um medo. E você está paralisado, ou está paralisando. E Deus me veio aqui nessa noite dizer, Ele me trouxe aqui para te tirar desse lugar, porque ainda tem muito para você caminhar e fazer. A intimidação é um lugar que eu dou. As pessoas não podem, elas não têm poder para fazer isso. Mas quando eu dou a elas esse lugar, eu paraliso. E quando eu paraliso, eu interrompo o propósito profético de Deus.
Eu quero orar com você, porque eu quero voltar você para o lugar de novo. Eu quero que você se apaixone de novo. Eu quero que você volte para o lugar profético das vezes desses. Enquanto nós adoramos, eu quero que você saia do seu lugar. Venha rapidamente aqui, eu quero orar com você. Assim como Deus me ativou naquela manhã, aquela madrugada. Sai do seu lugar, sai do seu lugar.